Pois bem, a turma da CNN ontem trouxe informações que um complementava o outro, seus principais analistas aí que trazem a cobertura do judiciário brasileiro, que é o Caio Junqueira e a Luísa. Se você, inclusive, for agora no site da CNN, blogs, você clicar lá na cara da Luísa e ver só as notícias que ela posta, eu te garanto que nas últimas, a cada assim, ela tem uma média de no mínimo 10 notícias, 7 ser sobre o judiciário. Parece até que uma porta-voz. PGR abre caminho para incluir Eduardo na trama golpista. É nada, né? O parlamentar ficou de fora da denúncia contra Jair Bolsonaro e demais réus. Aqui é o Caio Junqueira. Aí ele diz que interlocutores do PGR, Paulo Gonet, relataram à CNN que a forma como foi instaurada a investigação contra Eduardo Bolsonaro pode abrir caminho para que ele seja inserido no contexto da trama golpista. O parlamentar ficou de fora da denúncia contra Bolsonaro e demais réus, mas há uma expectativa de que a investigação agora, pela sua operação por sanções internacionais contra Gonet e membros da Suprema Corte e da PF, possa trazer fatos novos que o vinculem à trama golpista. Se isso ocorrer, a ideia é apresentar uma nova denúncia contra Eduardo Bolsonaro e não aditar a denúncia já feita. Por quê? Porque essa segunda opção atrasaria o processo e, consequentemente, o julgamento. E a gente sabe, né? Temos que condenar Bolsonaro logo, que está demorando demais. Até para ajudar a terceira via, porque Bolsonaro isolado, fica mais fácil deles articularem e imporem, né, o seu candidato perfeito do sistema, o supergovernador democrático. No requerimento de instalação, Gonet pede que ele seja indiciado também pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Pronto. Rapaz, todo mundo agora tá dando até abolição sem parar, viu? Mesmo crime pelo qual os réus da trama golpista serão julgados. O Metrópolis tinha trazido a informação que, por mais que não cite essa questão de incluir Eduardo no meio da confusão, você vê que também serve de complemento, que fala assim, ó: a Polícia Federal decide destino de novo inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Segundo fontes da direção da PF, o inquérito irá para a DIP, pelo fato da diretoria já ter o conhecimento do contexto da investigação. O departamento é o mesmo que cuidou do inquérito do golpe, né? Aí você vê, ó: abre caminho para o Eduardo na trama golpista. No inquérito do... Abre caminho para o inquérito do golpe. Aí traz o setor da PF que cuida do inquérito do golpe, né? Aquelas aproximações que são pura coincidência. O inquérito irá para a DIP, pelo conhecimento que a equipe tem de todo o contexto, explicou a coluna a fonte da alta cúpula da PF sob reserva. A DIP vem concentrando os inquéritos ligados ao clã Bolsonaro. Em tese, o inquérito deveria seguir para a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Área ligada, a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DICOR. Por que não está na DICOR? Porque quem tem o contexto é a DIP. Confia, que aqui é a democracia. Aqui é democracia. Se você é um democrata, não questione. Aí vem a Luísa para trazer um pouco mais, né? Mais um complementozinho. Falar de Rubio foi virada de chave para a PGR pedir inquérito contra Eduardo. E essa matéria aqui é curiosa. Muito curiosa. Porque lá atrás, quando queriam tomar o passaporte do Eduardo, tiveram algumas coisas que meio que entraram na mesma linha e que naquele momento não era um problema. Aí você fica perguntando, né, o que é que mudou nesse tempo, né, no intervalo de um mês. A fala do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que admitiu a possibilidade de sanções a autoridades brasileiras, foi a virada de chave para que a PGR decidisse mudar de ideia e pedir a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. 2 meses atrás, o PGR havia afirmado que não via indícios de crime por parte do parlamentar. Ao analisar um pedido do Lindenberg, o Gonet disse que estavam ausentes as evidências de ilegalidades e que não havia razão para investigação. O que Eduardo fez de diferente nesses 2 meses que ele já não tinha feito quando o PGR deu esse pronunciamento? Eu não sei.
Se na ocasião, Gonê entendeu que a mera permanência de Eduardo nos Estados Unidos não era motivo suficiente para investigá-lo, a situação se alterou a partir da fala de Rubio. Segundo auxiliares do PGR, isso demonstrou que a iniciativa do deputado foi além da mera narrativa e resultou em efeitos práticos e preocupantes para a soberania nacional. Interlocutores da PGR também apontam que o próprio Eduardo contribuiu para que Gonê mudasse de posição, né, sobre a abertura da investigação, uma vez que o parlamentar licenciado fez uma série de declarações e pronunciamentos públicos nas redes sociais, incitando as autoridades estrangeiras contra as instituições brasileiras. Incitando, né? Como foi? Como é? Que postagens foram essa? É o que eu falo, a minha crítica ao consórcio. Vocês têm que ser um pouco mais objetivos. Pega aí os tweets que o Eduardo fez contra as instituições, incitando, aí você coloca disponível na matéria, sabe? Luísa, me perdoa, tu não é da Série A. Não vou falar que você é medíocre, mas você não é da Série A. Você não é da Globo, Luísa. Sabe? Você não tem que comer muito feijão. Você não é a Daniela Lima, por mais que você seja loira. Então assim, cara, você ainda não tá no nível que você pode falar e todo mundo vai baixar a cabeça por que você diz. Coloca aí as tais incitações que Eduardo Bolsonaro fez pra gente poder ver, né? Seria muito interessante, né? Eu sei que você é da CNN, mas coloca na próxima oportunidade. Aí começa, né? Algumas análises sobre os ocorridos. A nova bola fora do ministro, agora em tabelinha, com o Gonê. Entenda, né? O entenda é o clássico do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. É aquele texto que você vê que é escrito por um amigo, que ele não tá para criticar, ele tá para chamar atenção para corrigir a rota. O ministro tem dado uma sequência de bolas foras nos últimos tempos e arrumou mais uma tabelinha com o PGR Paulo Gonê, além de dar mais importância para Eduardo Bolsonaro do que ele merece. Ao abrir, um pediu e o outro instaurou inquérito contra o deputado licenciado, que busca a punição do próprio magistrado no exterior, ação dá novas munições para a narrativa bolsonarista. Porque é tudo narrativa. Eduardo Bolsonaro vai dizer que está sendo perseguido politicamente. Aliás, já disse aos quatro ventos, falou até em estado de exceção, alimentando a narrativa persecutória. Em algum momento, até pela forma como tem sido conduzida nos últimos tempos no Supremo, as ações podem dar ar de verdade a uma mentira. É mentira que existe alguma coisa, uma perseguição contra Bolsonaro. É mentira, mas a forma como a coisa vem sendo feita, vem sendo posta aí na mesa, pode levar as pessoas a acreditarem numa mentira. E é complicado, né? O magistrado arrumou um embate internacional com Elon Musk, é processado por empresa do Trump, quase criou uma crise diplomática com a Espanha por conta de um bolsonarista de terceira linha, o Matheus Leitão está falando do Oswaldo Eustáquio, está prestes a ser punido nos Estados Unidos e foi criticado até por a The Economist. A publicação afirmou que o ministro tem poderes surpreendentemente amplos e excessivos e gerou a divulgação de uma nota do Supremo. Isso antes de Jair Bolsonaro ser intimado numa UTI, né? É uma sequência de democracia. Quando o magistrado, como eu falo para vocês, é a nota de um amigo, né? Quando o magistrado, mesmo que pelos motivos corretos de punir a sanha golpista da extrema-direita brasileira ou impor regras às redes sociais, não é censura, é regras. Mas quando ele exagera na forma, é a hora em que faz um grande desserviço. Ele ajuda as fake news bolsonaristas a ganharem força. Ah, meu Deus. Aí o petista que escreve no bastidor, Leandro Loyola, é petista. Pode pegar todos os textos dele chorando em relação a Bolsonaro. Aí ele fala de ajuda ao adversário. Aqui é só uma transição o principal texto que vai ser comentado ao longo do dia de hoje, que é o editorial do Estadão. O Leandro Loyola fala assim, ó, do ponto de vista jurídico, o Gonê está certo, técnico, 100% técnico, juridicamente impecável.
recebeu um pedido da liderança do PT na Câmara para investigar a conduta de Eduardo, enxergou relevância e aí, né, fez uma consulta ao Supremo. Do ponto de vista estratégico, no entanto, uma inocência do PT pode resultar em atos de Estado em favor de Bolsonaro e contra o país. Como o PT é inocente! Oh, meu Deus! O PT é tão inocente! O Lindeberg, né? O nosso jovem garoto, o cara pintada. Ele é um jovem de 60 anos. É um inocente. O Lindenberg não sabia o que estava falando. Meu Deus, quanta inocência! E pegou outro inocente do Paulo Gustavo. Meu Deus do céu! É muita inocência, né? Ah, essa democracia... É uma danadinha essa democracia. Ah, mina faceira. Um homem pesando apenas 25 quilos. Victor Frankl pesava apenas 20. Mas ao fazer isso, Gonê dá aos Bolsonaro e ao governo americano o poderoso argumento de que as autoridades brasileiras perseguem Jair Bolsonaro. Também coloca o ministro numa situação difícil. Se aceitar o pedido, poderá soar como provocação pessoal ao governo Trump, que já o ameaça com sanções devido a decisões tomadas contra as Big Techs. E ele aceitou, né? Essa matéria aqui foi de anteontem. Ele aceitou o pedido, foi aberto. Ele está até condenado já. Mas a gente falar sobre isso. Enquanto o Leandro Loyola, o petista Leandro Loyola, tem que perguntar pro Diego Escostegui, né? Cadê a cota de centro-direita? Porque a cota de petista lá no bastidor não falta. O Escostegui é o dono do portal, né? Era, sei lá, anos atrás, era da época que é ligado ao Grupo Globo. Aí vem os Mesquita. Eu falei, mas o que tá acontecendo? A casa do golpismo saindo em defesa de Eduardo Bolsonaro. E assim, gente, do início até o fim, só estão defendendo Eduardo. Não tem assim uma vírgula, sabe? Uma vírgula assim, não, mas... Não. Eduardo tá certo. Tá no direito dele. Ainda que a gente ache um absurdo. E aí você vê ali, ó. Olha a manchete já. Flagrante abuso de autoridade. É nada. Atendendo a pedido da PGR, o ministro autorizou a abertura de um inquérito policial contra Eduardo Bolsonaro. Segundo Paulo Gonê, Eduardo estaria nos Estados Unidos em enérgica campanha para que o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras, entre as quais o ministro, o próprio Gonê, com o objetivo de, aspas, embaraçar o andamento do julgamento técnico. Tem que... Numa decisão técnica, você tem que explicar que o julgamento é técnico. Contra Jair Bolsonaro, além de, aspas, perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, ambos em curso na corte. Sempre, aqui é 200% técnico. É o julgamento técnico com trabalhos técnicos. Com o ministro técnico, com o procurador técnico, a polícia super técnica. Aqui é o fino da técnica. Parece que eles fazem de propósito. Me perdoa, procurador. Parece que vocês fazem até de propósito esse tipo de coisa, sabe? Parece que vocês querem, sabe, atiçar o povo. Parece, viu? Sério. Trabalho técnico, julgamento técnico. Seria menos preocupante para o país se tivéssemos apenas, por assim dizer, diante de um erro jurídico e institucional, cometido simultaneamente pela PGR e pelo Supremo. Segundo o Estadão, não é erro. Trata-se de algo muito pior do que isso. Tanto o pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro como a anuência para sua instauração constituem flagrantes casos de abuso de autoridade sugestivos da perigosa guinada que as mais altas esferas do judiciário brasileiro têm dado para criminalizar o exercício da liberdade de expressão e interferir indevidamente nas lides políticas. E só estamos no segundo parágrafo. Como se sabe, Eduardo Bolsonaro de fato partiu para um doce alto exílio nos Estados Unidos para, desde lá, liderar uma campanha política contra o Supremo, PGR, PF, instituições tidas como algozes de seu pai e aliados, todos réus em ação penal por suspeita de envolvimento até a medula numa desabrida tentativa de golpe de Estado. Dito isso,
como a própria peça da PGR deixa claro, tudo o que o chamado 03 tem feito nos Estados Unidos não passa disso, de manifestações de cunho político por meio de postagens nas redes sociais, gravações de vídeos e entrevistas. Ao que consta, por mais sórdidos e injustos que sejam os termos, isso não é crime. Não é crime. Mas, de acordo com a constrangedora petição do Parquet, uma das mais vexatórias já subscritas por uma alta autoridade do Ministério Público Federal, Eduardo Bolsonaro teria cometido 3 crimes. Primeiro, coação no curso do processo. 2, obstrução de investigação sobre organização criminosa. E terceiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bicho, é violento, viu? Eita, Eduardo, violento. Foi com violência, né? Fritando hambúrguer. Aí derramou o óleo e queimou o óleo do hambúrguer. A base fática para essas gravíssimas imputações é frágil, para não dizer inexistente. O próprio procurador-geral chega a escrever que as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Ora, uma investigação policial que se sustenta em ilação tem nome: abuso de autoridade. Em português cristalino, assim diz o artigo 27 da Lei 13.869/2019, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, resulta detenção de 6 meses a 2 anos e ainda uma multa por abuso de autoridade. Ao fim e ao cabo, nenhuma sanção foi imposta pelo governo dos Estados Unidos contra quaisquer das citadas autoridades brasileiras até o momento. Tampouco está comprovado em que medida a suposta influência de Eduardo Bolsonaro seria determinante para orientar uma decisão de alto nível do governo dos Estados Unidos. E ainda que tivesse, ainda que os americanos imponham uma sanção, soberanos são os Estados Unidos para sancionar quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, de acordo com o seu ordenamento jurídico e os princípios que regem a sua política externa. Digamos que, eventualmente, o ministro seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos